um episódio do meu podcast. Estamos aqui no meu segundo episódio. O primeiro eu gravei já tem um tempinho, né? Como quem tá acompanhando sabe, que eu tava grávida, então eu precisei dar uma pausa aí nas gravações, mas agora eu retornei com esse projeto. E eu trouxe hoje uma convidada muito especial, que é uma pessoa também que é mãe de gêmeos. Então a gente vai ter um bate-papo super legal aqui hoje, falar sobre a maternidade, falar sobre como que é os desafios, né, de ter dois bebês, nós que fomos mães de primeira viagem. Então, assim, vai ser bem legal esse episódio de hoje. Então, com vocês aqui, a Evelyn. Evelyn, seja bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, da gente ter aqui essa conversa, esse bate-papo hoje. Eu que agradeço, vai ser um prazer contar um pouquinho aqui da minha história, da minha experiência, né, como mãe de gêmeos, porque, assim, não é uma tarefa fácil, e assim como você, mães de primeira viagem logo de dois, né? É, E espero que a minha história também inspire outras tentantes, outras mães, e é isso, gente, tô aqui, vamos lá. espero que vocês gostem e acompanhe aí com a gente, né, esse bate-papo que vai ser super legal. Vamos lá, É, então. bora? Evelyn, vamos começar do começo, né? Queria te perguntar, fazer algumas perguntas, algumas curiosidades que eu tenho, né? E também para que a nossa experiência ajude, né? Como você falou, ajude também outras mães. Queria te perguntar no início de tudo, como que foi? Você sempre sonhou em ser mãe? Você sempre quis ter? Como é que foi? Você tem quanto tempo de casada? Conta aí um pouquinho dessa história. Quem é a Evelyn? Onde você nasceu? Tá, então vamos lá, vou começar, então, já que você perguntou onde eu nasci, eu nasci em Guaxupé, em Minas. É, fica a 2 horas e meia de Campinas, é uma cidadezinha bem de interior, bem pequenininha. Eu vim para Campinas em 2003 para trabalhar, fazer faculdade. Não consegui a transferência, mas eu consegui um emprego logo aqui, vim trabalhar num banco. Na época era Banco Real. E aí depois ele migrou para o Santander, então eu comecei a trabalhar ali. É, eu tinha. Nossa, quantos anos eu tinha? 2013. Acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, 23 anos mais ou menos. E aí comecei a frequentar uma igreja, né, perto da minha casa, de frente à minha casa, na verdade. Lá eu conheci o meu marido. Que legal. E aí, com 2 anos de namoro, a gente se casou, 2 anos e pouquinho. A gente se casou e a gente já tá casado aí há 10 anos, né? Que legal. Continuei trabalhando no banco, né, durante todo esse tempo. Ah, não 10 anos de casado. Até o tempo que a gente se casou, eu ainda estava trabalhando. E aí, quando eu fiz 30 anos de idade, eu já sonhava em ser mãe. Eu queria muito ser mãe. Eu falava assim, Rafa, na hora certa, assim que eu terminar a faculdade, assim que você terminar o seu mestrado, eu acho que já vai estar na hora da gente se dedicar aí, né, como pais. O que que você acha? Ah, acho legal, bacana. Cara de Vamos, planejar, né? hora de planejar. Falei assim, ó, já me formei, você já está concluindo seu mestrado, vamos ter filho. E eu já tinha feito 30 anos, tinha acabado de completar. Falei, amor, agora é a hora, né? Vamos tentar. E aí eu procurei a minha médica. Aí eu procurei ela, falei, olha, doutora, a gente quer ter filhos. Eu queria começar a me preparar, como é que eu faço, né? Eu começo a tomar alguma medicação, alguma Vitamina. vitamina. Eu queria fazer um check-up, alguns exames, né? Quero ser mãe. Aí ela, Evelyn, a gente vai acompanhar a tabelinha aqui, né? Me passou certinho como que funcionava. E aí eu falei assim, tá, mas só isso? Acompanhar a tabelinha? Ela falou assim, ó, mas Evelyn, vamos esperar um pouco, porque foi bem no ano que tava naquele surto de Zika vírus e chikungunya aqui em Campinas. Então eram muitos bebês nascendo com microcefalia e tal. Eu E aí lembro. ela falou assim, Evelyn, vamos esperar um pouquinho? Falei assim, ai, queria tanto ser mãe, queria tanto engravidar logo. Mas assim, se é pela segurança do bebê, para que venha saudável, né? Vou esperar. Aí passou um ano, quando eu fiz 31, comecei de novo a acompanhar a tabelinha. E aí sempre tinha um período fértil, né? Eu falava assim, gente, mas como que pode, né? Todo período fértil que tinha que dar lá na namoradinha, né? Meu marido viajava. Eu falava assim, ai, não acredito! E aí ele viajava. Então, quer dizer, de mais um ano de tentativas, eu acho que se eu conseguir entrar no ciclo, né, do período fértil mesmo, foi uns 6 meses.
não dá pra saber exatamente, mas eu calculo mais ou menos isso, né. Uhum. E eu falava: "Gente, mas não tá certo, eu tô tentando e não vem, sabe, o que tá acontecendo? Eu já não tomo anticoncepcional". Aliás, eu não tomava desde que eu tinha casado, eu casei, parei, assim, de tomar, não tomava E nada, como você e não fazia? engravidava. Eu falava assim: "Gente, mas tem alguma coisa de estranha, né?". Aí eu cheguei na doutora, eu falei: "Doutora, eu já tô ó, 1 ano eu esperei acabar esse surto de zika vírus e chikungunya, mais 1 ano de tentativas e nada, tem alguma coisa de errado, não é possível". "Ah, então eu vou te pedir um exame". Aí foi lá e pediu a ressonância magnética. Aí na ressonância deu que eu tinha endometriose. Na hora que eu estava ali conversando com ela, que ela me deu esse diagnóstico, eu falei assim: "Ai, pronto". Quase comecei a chorar na frente dela, porque eu falei assim: "Tá aí o motivo pelo qual eu não engravido". E como só agora eu fui ver, sabe? Porque assim, a endometriose eu já sabia, porque uma amiga minha tinha esse problema, também tinha dificuldade de engravidar, também não estava conseguindo, estava fazendo tratamento de fertilização. Eu falava assim: "Gente, não é possível que eu levei 2 anos para fazer esse exame", sabe. Poderia ter feito Poderia antes. ter feito antes. Por fim, nunca mais voltei nessa médica, sabe. E assim, é até um alerta que eu faço para vocês aí de casa que está tentando engravidar, se sua médica aí ou seu médico só te pede examezinhos básicos de rotina, e um Papanicolau ou qualquer outro examezinho mais básico, não, quero engravidar, vamos fazer um check-up? Tem que ir a fundo, Sabe, né? vamos investigar, porque assim, se já tá tentando e não tá engravidando, só com os examezinhos que tá tudo ok, ainda assim não tá engravidando, alguma coisa tem. Tanto que os médicos especialistas em fertilização falam que com 6 meses de tentativas, frustradas, né, não engravidou, já procura um especialista, né. Eu falei assim: "Gente, e agora?". Daí passou, não engravidei, descobri endometriose, e aí, poucos meses de eu ter feito esse exame, eu fui num chá de cozinha de uma amiga. E aí, no chá de cozinha, tinha uma moça com uma amiga dela, com um bebezinho recém-nascido. Aí eu: "Ai, que belezinha, nã conversa, vai, vem". Eu falei assim: "Ai, morro de vontade de ser mãe, mas eu acabei de descobrir que eu tenho endometriose". Aí ela virou e falou assim: "Sabia que eu fiz fertilização?". É, o meu bebê eu tinha problema para assim, eu não tinha problema para engravidar, mas nos exames, os espermatozoides do marido, tinham problemas, então o bebê podia nascer com um problema neurológico. Então, por esse motivo, eles fizeram uns exames sabe esses exames que eu tô falando, que a gente Uhum. tem que fazer a fundo? É bom fazer até do casal, porque essa minha amiga fez, se tornou minha amiga depois, eles fizeram um exame dela e do marido, e aí constatou antes de decidirem engravidar, né. Eu falei assim: "Tá vendo?". E às vezes até com o marido, né? E às vezes o problema é no homem, não na mulher, né, pode acontecer muito isso. Uhum. E aí ela falou assim: "Então, o meu caso foi de fertilização", aí ela me contou a história dela. Eu falei assim: "Quem é seu médico?". Aí ela já me passou, isso foi num sábado. Gente, na segunda-feira eu já tinha marcado consulta com esse médico, e aí eu marquei consulta com ele, eu cheguei lá na primeira conversa, que foi só eu e ele, nem levei meu marido nem nada, ele já me passou uma lista gigantesca de exames. Eu falei assim: "Isso sim, agora eu tô feliz, porque agora eu quero, Agora eu tô investigar". Eu no já sei caminho. que eu tenho endometriose, mas ele falou assim: "Evelyn, a sua endometriose é o grau mais leve. Não necessariamente pode ser ela que está te impedindo de ser mãe. Vai que seu marido tem alguma coisa, vai que tem algum outro, né". Aí eu fiz todos os exames e ele falou assim: "Olha, esse aqui é para o seu marido". Ele já deu uma lista para mim e para o meu esposo. Então eu passei para o meu esposo fazer, meu marido fez o que deu, mas o todo homem, gente, tem vergonha de fazer o tal do espermograma, né. Uhum. E eu falava assim: "Gente, o espermograma", e ele não faz. Eu: "Rafael, já se passou 1 mês, você precisa fazer esse exame que eu preciso voltar no doutor". Passou 2 meses, 3 meses, chegou o final do ano, novembro, eu acho, outubro, novembro, que ele foi fazer esse exame, mas eu dei um ultimato no meu marido, eu falei assim: "Ó, eu quero ser mãe. Ou você faz esse exame agora, ou a gente desiste e a gente segue como tá". Eu dei um ultimato nele, falei assim: "Você que sabe, se você não quer ser pai, a gente não vai ser mais". Entendeu? Porque E, eu já sei que eu não posso, que eu tenho dificuldade. Aí ele foi e fez com muito custo, né, porque é desagradável, o homem tem todo um, é, né, não é uhum. legal fazer o exame, a gente entende, mas faz parte do processo. Por fim,
ele fez, peguei os resultados, fui no médico. Que você ia me perguntar alguma coisa? Não, eu ia perguntar se ele também tinha esse desejo, essa vontade de Sim, ter. tinha, só que ao mesmo tempo a correria do trabalho, assim, aquela Foi ficando enrolação pra de homem que depois. nunca, Aham. não de todos, né, mas do meu marido, ele sempre deixa médico para depois, tá sempre viajava muito, ia muito para, apesar de ser São Paulo, mas assim, trabalhava, ficava o dia inteiro, voltava à noite, então esse negócio de médico era muito puxado para ele e difícil de conciliar. Então, por isso, mais um motivo pelo qual, assim, demorou todo o tratamento. Aí ele fez os exames, voltei no doutor e falei assim: olha, doutor, tá aqui os exames. E agora? Ele falou assim: ó, pelos resultados, realmente seu problema é sua endometriose, o resto tá tudo ok, não temos que tratar nada. E aí a gente vai ter algumas opções de tratamento. Ou você faz a fertilização, ou a gente faz a cirurgia de endometriose, você tenta naturalmente, né? E ele me deu mais uma opção que eu não me lembro qual que era, né? E aí eu falei assim, ai, doutor, eu já tô numa idade que eu não quero esperar mais, não. Eu quero começar a fertilização in vitro. Aí ele já falou assim, ó, então quando você menstruar, você volta, que aí a gente começa o ciclo. Aí tem tudo Um um processo. processo certinho, o período fértil da mulher, a menstruação, e assim, é um processo. Parece que é desgastante quando você está enfrentando, e é um pouco, assim, você precisa de ter um psicológico bem, né, assim, e muita confiança no processo. É um processo que dura uns 20 dias, mas o meu demorou meses, né? Tem todo um período de férias, viagem, né? A equipe médica que viaja, é você que tem que esperar. No caso, eu comecei o tratamento em 2018 e no meio do tratamento a gente se mudou para Alfenas. Pensa, o meu tratamento era aqui e Alfenas fica 3 horas e meia de viagem daqui. Então eu tinha que nossa, eu menstruei, corria para Campinas. E é assim, não dá para marcar horário. É assim, menstruou, você vem e encaixe. O médico falou assim: você vem. Entendeu? Uhum. E aí eu baixava lá, saía de madrugada, à noite ainda. Até tem vídeos meus que eu fiz questão de gravar e fazer um diário online de Uhum. todo o meu tratamento. E eu fazia videozinhos no carro, assim, de todas as minhas viagens. Ah, hoje tô indo pra Campinas, hoje o processo é tal, nananana. E aí eu contava a historinha, tudo vidinho curto, né? Depois eu até fiz meio que um compiladinho, assim, salvei. E aí eu vinha. Aí consegui engravidar. Fiz uma surpresa quando eu engravidei. E Não, depois de quanto tempo de tratamento você conseguiu engravidar? olha, Foi na eu primeira comecei tentativa? lá para junho, julho de 2018, eu comecei o tratamento. Fiz exames e tal. Em maio de 2019 que eu implantei os embriões, que eu já tinha os embriões. Então, eu fiz 2 ciclos. Em dezembro de 2018, que foi o ano que eu comecei, eu já poderia ter implantado. Mas de todos os embriões óvulos que foram coletados e que vai junto com o espermatozoide para fertilizar, né? Eu acho que eu coletei 14, e desses 14 só teve um embriãozinho. E eu fiquei toda frustrada, porque eu queria ser mãe de gêmeos, porque eu já tava naquela assim, gente, já é um processo desgastante, né? Já é um processo que, assim, demorado, você quer, né, ter filho. Eu já quero ter dois logo Pra de uma depois você ter vez, que para ter que fazer fazer todo o todo esse processo de processo de novo. novo. E outra, não é um tratamento barato. Uhum. Eu falei assim, então eu já quero logo dois de uma vez. E eu já botei aquilo na minha cabeça que eu queria ser mãe de gêmeos. E aí só teve um embrião, fiquei toda frustrada, mas eu falei assim, ai, é o que tem, vamos pôr. Nasceu, tô feliz. Se não nascer, aí a gente vê o que que faz, né? Aí meu marido assim, ô Evelyn, vamos fazer mais um ciclo antes de implantar? Vamos falar com o doutor para você tomar medicação novamente e a gente vê se tem mais embriões. Aí eu falei assim, ai, Rafa, mas é caro, e aí? Tá disposto mesmo? Ele falou assim, ah, a gente já tá aqui, vamos embora. Porque assim, eu fiz esse um, e esse um ele não foi transferido, não ia ser transferido mesmo a fresco, que a gente fala, ele ia ser congelado, ele já foi Uhum. congelado. Falei, ah, então vamos.
E aí o ano ia virar e já ia subir tudo de novo. O doutor falou assim, ó, então decidam agora. A gente conversou com ele falou assim, ó, então decidam logo, porque virando o ano vai ter um aumento. Aí eu falei assim, ah, então vamos logo, Rafa. Aí eu comecei a medicação, tudo pelo preço de 2018. Só que aí em janeiro, o médico saiu de férias. Aí depois eu tive que Essas esperar festas. voltar, passa as festas, carnaval, aquela coisa toda. Aí eu ia sair de férias um tempo, visitar minha irmã que mora em Palmas, fui com a minha mãe, aí eu tive que esperar eu voltar. Aí não é só esperar voltar da viagem, aí você tem que esperar menstruar de novo. Sempre tem o esperar, né? Aí, por fim, tomando medicação, em maio só que eu consegui engravidar que eu implantei os embriões, aí esperei, eu falava assim, agora só torcer, fiz, né, pra vir. E antes de implantar, você sabia que dois já tinham. Aí, quando eu fiz esse segundo ciclo, no primeiro, então, eu tinha coletado 14, só gerado um embrião. Nesse segundo ciclo, eu coletei 10 óvulos, menos. Aí, a hora que o médico falou 10, eu já fiquei mais frustrada, né? Porque eu falei assim, ai, na outra foi 14, só tive um, agora eu tive 10, não vou ter nenhum, né? Mas, pelo contrário, desses 10, eu tive 5 embriões, ou seja, 5 bebezinhos. Uhum. Então, eu fiquei com 6 embriões congelados. Aí eles escolhem os melhores, aí o doutor falou assim: quantos você quer? Na sua idade, você pode colocar dois. Falei assim, doutor, quero dois. Aí a gente fez lá o processo, é indolor, não precisa ser anestesiada, tomar anestesia nem nada, sabe? Sedada, na verdade. E aí eu coloquei os dois embriõezinhos. Mas, gente, eu tô resumindo bastante para vocês o processo, mas o processo tudo aí tem toda uma história, um porquê da fertilização, para não estender muito o Uhum. nosso bate-papo aqui, porque tem muita coisa para falar, mas no processo de fertilização, assim, o passo a passo de todos os exames que você tem que fazer, exames para ter certeza que o dia e hora certinho para implantar o embrião, É que não pode ter erro, né? Não pode não, passar. assim, tem gente que segue o tratamento sem fazer alguns exames específicos, inclusive são muito, muito caros. Eu, por exemplo, vou até citar rapidamente aqui, um dos exames que eu julgo que me fez ter sucesso logo de primeiro, assim, de primeira, foi um exame que chama ERA. Que ele determina a janela de implantação, ou seja, ele me dá o dia e a hora exata de implantar o embrião. Você toma uma medicação, você faz um exame, esse exame vai para a Espanha, e aí lá eles dão a janela de implantação. Então, Evelyn, você vai tomar medicação tal hora, e na tal hora você vai ter que estar aqui na clínica que a gente vai ter que estar colocando os embriões nesse exato minuto, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso que me ajudou a ter sucesso e a engravidar logo na primeira Primeiro. tentativa, sabe? Mas enfim, aí eu engravidei quando eu descobri. É assim, eu fiquei toda feliz, né, que eu tava grávida. Mas antes do processo, conta rapidinho aqui como é que foi, né? Descobri, a gente já estava na expectativa. Coloquei 2 embriões e aí tem que esperar 9 dias para saber se tá grávida ou não. Eu falava assim, eu vou esperar para fazer o tal do beta-HCG, não vou fazer teste de farmácia, vou esperar. Só que essa minha amiga que me indicou o médico, Uhum. outra amiga que também estava fazendo tratamento, a minha irmã, uma das minhas irmãs, a Emily, ficavam me ligando assim: e aí, você já fez o exame? Então faz o de farmácia. Eu falei, não vou fazer, mas eu precisava ir na farmácia comprar mais medicamento que eu estava tomando. Aí eu passei bem no corredor dos testes de gravidez. Aí eu falei assim, ai, vou comprar. Compra ou não compra? Compra ou não compra? Comprei. Cheguei em casa e falei assim, Rafa, comprei o teste de gravidez aqui. Amanhã é o dia de fazer o beta-HCG. Mas eu tô ansiosa. Que hora você chega? Eu quero fazer junto com você. Ele, ai, amor, eu vou fazer tarde. Eu vou chegar tarde. Eu falei assim, ai, então tá bom. Amanhã, depois eu vejo o que que eu faço. Aí, por fim, fiz o teste sozinha. Aí, a hora que deu o resultado lá, peguei o celular, comecei a gravar, assim. Falei assim, olha, acabei de fazer o Você teste. fez aquele dos pontinhos ou aquele digital? Um digitalzinho, mas não é aquele que dá escrito grávida, não. É um dos pauzinhos mesmo. Sei, Mas não é aquele fininho também. Era um sei. bonzinho lá, da Aham. Clear Blue, que fala, Sei. né? Aí eu fiz o teste. E aí eu gravei. Falei assim, gente, acabei de fazer o teste, olhando pro celular, né? Fiz o teste.
E o que será que deu? Aí eu virei assim e comecei a chorar. Deu E positivo. deu positivo, aí chorei e tal. Mas eu guardei aquele vídeo comigo, não mostrei pra ninguém, não mostrei pro meu marido, não mostrei pra ninguém. Guardei aquele vídeo pra mim. E só comentei com a minha irmã depois, né, que ela me ligou. E aí, Evelyn, você engravidou? Não engravidou? Eu engravidei. Aí eu falei assim, Emily, deu positivo, tô grávida. E ela falou assim, agora a gente vai fazer uma surpresa pro Rafa, né? Aí eu falei assim, e agora? Mas que surpresa, como que eu vou fazer? Aí o Rafael chegou em casa à noite, eu já sabia que tava tudo certo. É por isso que E eu mandei esse dele. eu nem mostrei o teste, né? Ele nem vai ficar vasculhando, né? Eu falei assim, agora, né? Aí ele falou assim, amor, vamos fazer o teste? Eu falei assim, amor, eu tava lendo aqui na bula que tem que. Nem sei se tem bula, mas eu falei, tava lendo aqui que tem que ser no primeiro xixi do dia, né? Ai, vou deixar amanhã cedo eu faço. Só que eu já ia sair muito cedo pra fazer exame de sangue, né? Aí eu falei assim, mas eu vou fazer o teste lá, amanhã beta-HCG, a gente já espera, né? E aí ele ficava toda hora me mandando mensagem. E aí, já fez o exame? Quando eu tava na clínica, né, fazendo o exame. Ele, e aí, já saiu o resultado? E eu, assim, só correndo atrás das lojas, fiz o exame, fiquei aguardando. E eu atrás de loja, pesquisando o que que eu vou comprar pra Hum, fazer. Por fim, eu comprei aqueles balões Bubble, sabe, eu sei. transparente e tal. Eu fui numa papelaria lá, numa gráfica. Papelaria não, numa gráfica, eu mandei escrever assim, parabéns, papai. E fiz um almoço super correndo. Falei, amor, o almoço hoje vai atrasar, tá? Aí fiz o almoço, montei uma mesa posta bonita pra ele, botei o balão fincado assim num vaso. Gente, esse vídeo, quem quiser entrar no meu canal lá do meu do YouTube, depois eu passo pra você, você Tá deixa na bom, eu vou descrição deixar. assim o Aham. canal. Tem um vídeo que tá lá, Heitor e Thiago, 3 anos, nossa história. Tem a imagem desse vídeo, de eu montando, eu contando pra ele, e aí a hora que ele chega, eu boto o celular gravar, ele chega assim, a gente se emociona junto. Ai, que E legal. assim, foi muito gostoso, porque eu fiz uma surpresa, ele chega em casa, ele, mas já? Ai, parabéns! E aí a gente conversa com a câmera e tal. Foi assim, foi muito gostoso, assim, esse momento. Mas assim, o Rafael falou assim: esse exame tá errado, tem alguma coisa de errado aqui, porque assim, o beta-HCG tem o qualitativo e o quantitativo. A Uhum, gente espera que seja o quantitativo, porque ele vai dar aquelas referências que quando a gente é mãe de gêmeos, dá uma referência alta, né? uhum. E a cada semana que você vai refazendo, a cada não sei quantos dias, quanto que é? Não é 3 dias, 4 dias, uma coisa assim, você vai refazendo e o negócio tem que aumentar, dobrar e tem que dar Uhum. alta. E eles fizeram errado, eles fizeram um qualitativo, que é só assim, positivo ou negativo, sabe? Aí o Rafael, mas tá errado. Aí volta eu no dia seguinte Nossa. para fazer tudo de novo. E a Alfenas era diferente daqui, porque aqui você vai num laboratório aqui em Campinas Faz na hora. e faz na hora, em algumas horinhas o resultado tá pronto. Lá o exame saía de Alfenas e ia para BH, ele demorava uma semana para fazer. Nossa, meu E Deus. assim, o coração apertado, porque assim, você queria saber logo o resultado. Você fazia os exames no Uhum. tempo que a médica prescrevia ali, né? Mas o resultado demorava a vir. E nesse momento você sabia que você estava grávida, mas você Não não sabia sabia. que era dois. Não sabia que era dois. Tanto que no vídeo que a gente grava junto falando, a gente fala assim, pra alegria ser maior agora, é só se vierem os gêmeos, né, que a gente Uhum. colocou os 2 embriões. Aí vem o dia de fazer exame aqui com o doutor. Aí ele coloca lá o aparelho e começa a mostrar, a gente já sabe que tá positivo, né, que tá grávida. Ele falou assim, tá aqui o embriãozinho. E aí ele mostra e eu sou lá, uhum. E esse no vídeo até cansa, porque eu ficava assim, mas ao mesmo tempo pensando assim, doutor, Cadê o eu acho outro? que eu já vi alguma coisa do ladinho, doutor, vira pro outro lado ali que eu quero ver os 2 embriões, sabe, naquela expectativa. E eu assim, Aí ele enrola pra falar, né? Aí o doutor fala assim: e aí, caminhando aqui pro outro lado, tem no vídeo lá. Que Aí, legal. caminhando pro outro lado, nós temos mais um outro embriãozinho. Aí eu, tem dois mesmo, doutor? Começa a chorar. E aí choro. Eu chorava tanto, porque todo momento, né? Porque, assim, aquela expectativa, né? Você quer ser mãe, você passa por todo esse processo. E é um processo bem dolorido, né? Tem os É, exames, mas mas assim, acho o que o tempo. emocional É, também, uhum, sabe? Que é mais desgastante. Até porque, por exemplo, eu, no meio do tratamento, vindo para Campinas, teve um dia que eu tava lá dirigindo, vindo pro tratamento.
a minha irmã sobe uma janelinha no celular assim, eu vejo, é um vídeo. Aí quando vê é um vídeo do meu sobrinho. Aí ele, oi gente, tudo bem, família? Quero contar uma novidade pra vocês. E levanta um balão com um desenho de um bebezinho assim. Eu vou ter um irmãozinho, não sei o quê. Aí a minha irmã anunciando a segunda gravidez. E eu assim, ai, Senhor. E aí eu venho orando no carro, né? Senhor, quando vai ser minha vez? Eu tô nessa luta faz meses e a minha irmã naturalmente engravidou. Por que isso comigo? Você chega a se Uhum. questionar por várias vezes. Só que durante todo esse tratamento, eu sempre conversava com Deus, Senhor, por que eu não posso engravidar? Me dá uma resposta. É porque o neném vai vir? É porque eu não posso mesmo? É porque eu não vou dar conta de ser mãe? É porque o bebê pode nascer com algum problema? Se for isso, então não me manda mesmo. Mas assim, por quê? Né? Por que eu tenho que passar por tudo isso? A gente às vezes começa a questionar, assim, não cobrando Deus, sabe? Mas querendo uma Mas querendo resposta. uma resposta, sabe? Por que eu? Por que demorando tanto? Por que eu tenho que passar por isso? E com o tempo você vai entendendo que, assim, isso é para te fortalecer na fé, que isso é para te servir de inspiração para outras pessoas, a saber que você, de alguma forma, vai poder alcançar outras pessoas, igual hoje. Eu posso alcançar através do Instagram, através do YouTube. Sabe, assim, contar histórias, contar minha experiência e, assim, e motivar, inspirar outras pessoas a não desistir, porque, assim, são processos. Tem gente que, infelizmente, não vai alcançar, a felicidade da maternidade, mas tem gente que vai tentar várias vezes e vai conseguir. Tem gente que vai ter a sorte de, mesmo tendo problema para engravidar, num tratamento engravidar na primeira, como eu, entendeu? Então, eu acho que, assim, Deus sabe de todas as coisas. Então, se ele me fez dessa forma, assim, passar por tudo isso, algum propósito ele tinha. E ensinar a gente a confiar também, né? Sim, Porque eu sempre falo isso. É muito fácil você confiar quando você tá vendo. Agora, você confiar numa promessa de Deus quando você não vê nada, aí que é mais mais difícil, né? difícil, E esse processo, acredito que Deus te ensinou a confiar nele com mesmo, né? A certeza. confiar de que daria certo, mesmo você não vendo saída, mas você confiar nele mesmo, né? Com certeza. E eu acho que, assim, se não fosse Deus, eu acho que eu não teria sido tão forte, Uhum. sabe? Porque o tempo todo eu conversava com ele, eu questionava, igual, eu tava no meio do tratamento, ainda em 2018, antes de virar o ano, para começar aquele segundo ciclo que eu te falei. Aí chegou janeiro, virou o ano, começou o ano assim, uma amiga minha de um grupo vira e fala assim: gente, essa que tava fazendo tratamento de fertilização. Gente, tem uma novidade, tô grávida, são gêmeos. Teve gêmeos também. São gêmeos. Aí a outra amiga no grupo, que era as três amigas do banco, né? Eu e as duas do banco, né? E ela, olha, então eu também tenho uma novidade, também tô grávida. Então as duas estavam grávidas no mesmo tempo, das mesmas semanas. Eu não lembro na época quantas semanas, 10 semanas, 5 semanas, enfim, era de pouquinho. Eu falava assim: olha, se eu tivesse engravidado em dezembro, que era se eu tivesse colocado aquele um embrião, eu estaria grávida com elas. Eu lembro que nesse dia que elas mandaram a mensagem, eu estava em casa passando roupa. E aí elas mandando mensagem toda feliz, contando. E eu assim, Senhor, passando roupa, as camisas do marido. Por que que eu não engravidei ainda? Aí elas conseguiram. Por que eu tô demorando tanto? Quando vai ser a minha vez? Me dá uma resposta. E assim, eu sempre chorava. Eu e Deus ali conversando, sabe? Mas assim, tudo tem hora certa. E assim, eu acho que eu engravidei na hora certa, no tempo certo. E assim, depois que eu engravidei, Isabela, para encurtar um pouco toda a história, pra gente não avançar muito, é, eu tive uma gestação tão perfeita, sabe? Mesmo sendo uma gestação gemelar, que é uma gestação de risco, que a gente tem que ficar mais quietinha, eu acho que assim, a minha gestação foi melhor do que muita mãe que teve um bebê só, sabe? É claro, comecinho eu passei mal, aqueles enjoos, é, foi chegando pro final da gestação, eu dormia só sentada, fiquei muito inchada, engordei muito. Mas assim, foi uma gestação tão perfeita. Tanto a mão de Deus ali em Em tudo, todos os em detalhes. cada detalhe, que eu falo assim, Senhor, obrigada. Porque assim, eu não imaginava que
que eu teria uma gestação, assim, tão boa, tão tranquila, sabe. E tem muita coisa legal da minha gestação, mas se você quiser perguntar alguma coisa, porque eu acho que eu tô falando demais. Não, imagina, tá? Eu tô adorando conhecer essa história. Que a gente ia entrar na questão de já dos bebês, né, das dificuldades da maternidade, mas eu acho que eu acabei Não, alongando a não se história, preocupa assim. não. Ah, E porque eu acho como que é que legal é compartilhar bom, gente. esse começo Sim, da história. exatamente como você falou, tem muita mãe, muitas pessoas que querem ser mãe, que não estão conseguindo, que também tem o sonho de ter gêmeos, que tá passando por esse processo, que às vezes tá pensando em desistir. Então, de repente, até um gás, né? Até ali uma motivação para as mulheres não desistirem, né? Sim, com Desistir do sonho, certeza. né? Porque se a gente tem um sonho, se Deus ele coloca esse sonho no nosso coração, é porque ele é capaz de se realizar, né? Uhum. Então é muito legal saber dessa história. Mas e a gestação, como que foi? Você passou muito mal? A Foi tudo gestação dobrado, como dizem? não, assim, eu sentia muita fome, uma fome que eu nunca tinha tido na minha vida antes. Eu falava assim: "Ah, normal, né, toda grávida fica com fome, tem umas que querem tem os desejos de comer um monte de coisa diferente". Eu não tive vontades, assim, doidas, Uhum. mas eu comia muito. Então, tipo assim, se eu acordava cedo e botava um feijão pra cozinhar, a hora que acabava de cozinhar, eu já temperava ali, eu comia uma tigelona de feijão, tipo, de café da manhã, sabe, coisa Nossa, assim. Eu comia muito, mas assim, apesar disso, comer muito, eu comi muito saudável. Eu cuidei muito bem da minha alimentação, e você sabe, chegou a engordar quantos quilos? 26, eu engordei muito. Eu estava indo super bem no peso, engordando, assim, um pouquinho mais, eu lembro que eu tinha engordado uns 17 quilos. Eu falei assim: "Ah, tá bom, vai, tem gente que engorda mais, tem gente que engorda menos, né, mas tá bom, vai, 17 quilos, eu acho que eu não engordo mais que isso". E assim, aí eu lembro que eu fiz o meu ensaio fotográfico no dia 8 de dezembro, mais ou menos, acho que dia 10, 8 de dezembro. Fiz o ensaio e eu estava com peso super ok. Menina, foi passar acho que uns 10 dias depois, eu engordei 10 quilos. Meu Deus. Só, tipo assim, os meninos em dezembro, assim, na virada do ano, assim, sabe, eu já engordei muito. Aí aquele negócio, assim, né, eh, tem todo o bebê quando tem 2 lá dentro, eles ficam sem espaço, então eles vão se apertando lá e aí pressiona a veia cava, que é aquela que tem na coluna assim, então quando você pressiona, ela começa a reter líquido, e aí eu acho Ai, que começou a reter, e aí eu você comecei a inchou inchar, bastante. inchei muito. Assim, uma curiosidade, depois que eu comecei a inchar muito, eu fui ter as minhas pernas foram ficando, tipo assim, parecendo 2 troncos de árvore, assim, não tinha formato mais, sabe, de tão gorda que eu fiquei, assim. E aí ela começou a ficar com aquele aspecto de casca de laranja, sabe, Secada. ressecada e por dentro, assim, da perna, vermelho. E aí você punha a mão assim, ó, ficava a marca dos dedos, assim. Eu não Bastante. conseguia ficar sentada. Eu tinha que ficar sentada, no sofá com as pernas esticadas, sabe. Aí eu tinha aquele sofá retrátil, então a gente puxava assim, eu só conseguia ficar naquela posição, não sentava mais, muito inchada. E aí eu falava assim: "Mas tem alguma coisa de errada, gente, essa perna tá só engordando, eu tô com medo, se me dá uma trombofilia, trombose, sei lá, eu não entendo nada, mas se me dá algum trombo de alguma coisa". E aí chegava lá em Alfenas, final de ano, médico tira férias, vai viajar, aquele negócio. Meu plano na época era o Unimed, e aí não tinha qualquer lugar que fazia exame, aí eu falei com a minha médica, eu tinha que fazer ai, que exame que era? Gente, agora fugiu o nome do exame, ai, esqueci o nome do exame agora, gente. Tipo uma ultrassom das pernas, Uhum. daqui a pouco eu lembro o nome. Aí tinha que fazer esse exame, e aí em Alfenas, no particular, era uma fortuna. Aí eu consegui fazer em Varginha, aí tive que viajar para uma cidade perto, mas tipo, era uns 40 minutos de lá. Aí consegui agendar lá em Varginha, fiz o exame, e aí não deu nada. Que a minha preocupação era dar algum tipo de problema, né? Porque assim, gente, eu não esperava ficar com a perna naquela situação. Eu não conseguia ficar sentada com a perna dobrada. E os meninos nasceram com quantas semanas? Aí eles nasceram de 37 semanas. Aí eu fiz esse exame, aí eu já virei pra médica e falei assim, doutora, eu não aguento mais. Vamos fazer esse parto. Isso estava com 36 ainda, né? Falei, doutora, eu não tô aguentando mais. Eu não durmo mais. Eu só Sem durmo disposição. sentada.
Porque assim, até então a minha gravidez foi muito boa, mas chegando bem no finalzinho, depois que eu engordei mais esses 10 quilos, começou a ficar mais difícil pra mim. E eu já queria marcar o parto logo, sabe? E eu falava assim, doutora, eu não aguento mais. Ela, Evelyn, você já aguentou até agora? Aguenta mais um pouquinho. Eu lembro que no dia do Natal, eles nasceram em janeiro, no Natal, que antecedeu ali, eu participei da ceia e fui deitar e comecei a chorar, porque eu falava assim: "Eu não aguento mais, eu quero tirar No logo". final é difícil No mesmo. final, assim, foi Acho que é muito a parte mais dolorido. Aí difícil. meu marido não sabia o que fazer, ninguém na minha casa sabia o que fazer pra me consolar, porque, assim, estava muito ruim. Eh, assim, tava desconfortável tudo, tudo doía, as costelas doíam, as costas, anteposição, a perna, pra mim o que mais pegou foram Foi as pernas. muito cansaço. Muita dor, assim, muito dolorida, sabe? Uhum. Eu não pu sabe que tipo aquela dor muscular de muito cansaço que às vezes você não tem nem posição, não sei nem te explicar, gente, a dor era incômoda. Eu falava: "Já tá na nossa hora?" Não, pode ficar à vontade. Aí eu falava assim: "Gente, tá na hora, porque eu não aguento mais". Aí a médica falou assim: eh, "Evelyn, vamos marcar então, o seu parto para o dia". Não, era 10 eu queria marcar para o dia 10 de janeiro. Aí todo mundo ficava assim: "Ah", eu tenho uma tia que faz aniversário dia 8. Eu falava assim, ela ficava assim: "Evelyn, vai nascer no dia do meu aniversário". Eu falava assim: "Ah, que isso, tia". Eu queria que meus filhos tivessem uma data exclusiva. Falei: Deles. "Não, tia, não vai nascer no seu dia não, essa data é sua e a dos meninos vai ser a deles". Aí marcamos um parto para o dia, 16. Aí a médica falou assim: "Evelyn, marquei para o dia 16, consegui um quarto aqui grande para vocês, só para vocês, e com cama para vocês receber sua mãe, e seu marido também e tal". E aí nisso meu marido falou assim: "Evelyn, então se a gente marcou para o dia 16". Aí não, aí marcamos para o dia 16. Aí eu falei, conversei com a minha sogra, falei: dona Ana", né, minha sogra, eu falei: "Marquei para o dia 16, né". A tia Valéria estava achando que ia nascer no dia dela, e tia Valéria. Mas eu marquei para o dia 16, vou aguentar mais um pouquinho. Ela falou assim: "Ah, vai nascer no dia da Fanfa". Eu falei assim: "Ah, a tia é uma tia do Rafa". Falei assim: "Não, não vai nascer no dia de nenhuma tia do Rafa, nem minha nem do Rafa, os meninos vão ter o dia deles". Aí eu falei assim: "Tá bom, vou marcar para o dia 20 de 2020". Olha que data bonita. Aí o Rafael falou assim: "Ah, então se você vai marcar para o dia 20 era uma segunda-feira. Então eu vou para Campinas na quarta-feira, e aí eu trabalho o final de semana, adianto todos os meus clientes que ele tinha aqui em Campinas, adianto para partir de segunda-feira, que é o dia do parto, Já fica a tranquilo. gente fique tranquilo e eu te acompanho em tudo". Aí ele viajou no dia 14, 15. Ele viajou no dia 15 para Campinas. Na madrugada do dia 15 para o dia 16, a bolsa estourou. E ele Meu aqui em Deus. Campinas, eu sozinha lá. Só que assim, estourou e eu não sentia nada, contração, nada. E eles nasceram dia 16 mesmo. Dia 16, aí nasceu no dia que eu não queria. Não, não, não que eu não queria, porque é que eu falei, não queria que nascesse no dia de ninguém da Uhum. família, eu queria Mas que eles eles tivessem. escolheram o dia Mas deles, eles né? escolheram. Aí, menina, vai vendo. Aí estourou a bolsa. Eu acordei, era umas 5 da manhã, mais ou menos, eu fui ao banheiro. Aí eu né, fiz xixi, levantei. No que eu levantei, vazou mais na calça. Eu falei: "Gente, eu não tô conseguindo segurar o xixi". Aí eu fiquei na dúvida, né, porque é diferente do que quando você vê no filme, É, né, aquela não aguaceira é toda, assim. né, e não é bem assim. Aí eu falei assim: "Gente, será?". Aí eu sentei lá mais um pouquinho, nada. Aí levantei de novo, acho que não que você aperta a barriga, sei lá, alguma coisa, desceu mais um pouquinho. Eu falei: "Será que rompeu a bolsa?". Vai, eu Legal. deitei lá na minha cama e o celular, YouTube, rompimento de bolsa, aí começa a pesquisar tudo, né, fiquei um tempão, acho que eu fiquei uns 40 minutos vendo tudo quanto é vídeo, sabe. Aí falava: "Olha, não se preocupe, você não precisa sair desesperada, correndo atrás de médico, nem nada". Aí, falei: "Ah, tá bom". Aí eu falei: "Quer saber? Se minha bolsa rompeu, tá muito cedo pra avisar minha médica, né, eu vou tomar um banho, vou me arrumar". Aí tomei banho, lavei o cabelo. Sem dor, sem Sem nada. nada, sem dor nem nada, zero dor, zero dor.
E aí tomei banho, lavei o cabelo, fiz chapinha no cabelo, me maquiei. Aí que eu sentei, enquanto eu tava me maquiando lá, eu mandei mensagem pra médica, falei, doutora, é o seguinte, acho que minha bolsa rompeu. O que eu faço? Você acha que eu já devo ir pro hospital agora? Eu tô sozinha agora, mas já tava as malinhas todas prontas. Eu falei assim, acho que eu já devo ir lá, você me examina. A gente marcou pra segunda-feira, mas, né, você vai estar lá, eu passo com alguém, com algum plantonista, né? Perguntei. Ela falou assim: ah, você tá sozinha? Você quer que eu te pego? A médica falou assim, eu falei assim, doutora, se quiser vir, eu tô sozinha. Pra mim, pode ser. Menina, e eu com um barrigão gigante. Com as E pernas inchadas. aí eu botei um vestido lá, que era a única coisa que servia. Aí, menina, a hora que eu abri o portão pra sair com as malas, né, que ela chegou pra me pegar, meus 3 cachorros, eu tenho 3 schnauzers, os 3 escaparam pra rua. Meu Deus, que E desespero. agora? E eles eu só consigo pegá-los se abrir a porta do carro pra entrar. Aí uma eu consegui pegar. Imagina eu andando no meio da rua com Nossa, aquele barrigão, carregando um cachorro. Aí minha médica, peraí que eu pego os outros. Aí meu ela Deus. saiu com o carro. Aí ela abriu a porta, entrou um, entrou outro, aí a gente colocou os cachorros pra dentro. Eu falei, gente, mas só que assim, falando parece que foi rápido, mas não foi Não, não, porque a gente teve que dar uma volta pra pegar esses cachorros. Eu falei, gente, eu saindo, com a bolsa estou rompida, estourada aqui, tendo que ir pro hospital, grávida de gêmeos. e esses cachorros me dando trabalho essa hora, sabe? Eu falei, ai, não é possível, só comigo. Aí, por fim, colocamos os cachorros pra dentro, a gente foi. E aí, quando eu entrei no carro dela, que eu liguei pro meu marido. Porque eu falei assim: olha, ele tem cliente pra atender. Se for um alarme falso, não for rompimento de bolsa, eu vou fazer meu marido vir aqui pra Alfenas viajar 3 horas e meia por nada, né? Então eu vou esperar ter certeza. Mas, de qualquer forma, eu liguei pra minha mãe. Eu liguei pro Rafa primeiro, só que ele não atendia o telefone. Ai, meu Ai, Deus. gente, eu não atendi. Aí eu liguei pra minha sogra, que ele tava dormindo na casa dela. Eu falei, dona Ana, passa o telefone pro Rafael rapidinho. Aí eu falei, amor, é o seguinte, acho que a bolsa rompeu, eu tô indo pra maternidade agora, a doutora Sara tá me levando. Aí fui pra maternidade, aí no caminho eu liguei pra minha mãe, falei assim, ó, vou ligar pra minha mãe, você vem de Alfenas, passa em Guaxupé antes, vem de Alfenas, vem de Campinas, passa em Guaxupé, pega minha mãe e vem. Aí eu avisei minha mãe, avisei meu pai, e aí eu fui pro hospital. Aí chegamos 7 horas na maternidade. Aí a doutora me examinou, falou assim, Evelyn, rompeu, a gente vai ter que fazer o parto agora, né? Nossa. Tá dando o horário? Eu já tô falando assim, Não, porque pode eu tô ficar. falando que eu falo demais, depois vocês vão ter que dar uns cortes aí. Não, imagina. Aí eu falei assim. Aí chega então, eu cheguei 7 horas na maternidade. Ela falou assim, Evelyn, rompeu mesmo, a gente já vai te levar pro centro cirúrgico, mas não vai dar pra esperar o Rafael chegar. Nossa. Então a gente foi. Aí eu estava de aliança. E não pode fazer o parto de aliança, né? Eu não Mentira. sabia, gente. Eu fui inchando, inchando, e nunca cheguei a tirar. Eu não sabia. Ou se sabia, tipo, Nem não lembrava disso. atentei a isso. E na hora, essa aliança não saiu. Aí veio um rapaz lá do hospital. Eu tenho esses vídeos todos gravados. Postei nos stories até uma vez, assim. Veio com um alicate para Pra tentar, cortar. tentar cortar a aliança e não cortava. Ela é grossa assim, né? Eu tive que mandar refazer. Essa aqui já é uma outra que eu refiz, porque ele mastigou toda a aliança, não saiu. Passei o fio dental, tentava passar o fio dental pra sair. Você já viu a técnica do Já. fio Uhum. dental? Passava o fio dental da linha assim, não saía. Meu Deus. E aí a doutora falou assim: ah, vai ter que fazer aí o parto com a aliança mesmo. Então eu fiquei o parto todo segurando uma bolsa de gelo, sabe? Uhum. Pra, não sei, eu não sei explicar o porquê, tem que tirar, enfim, mas eu fiz o parto com aliança. Aí quando deu 8h06, nasceu o Thiago, 8h08 nasceu o Heitor. Uma, E sozinha na sala cirúrgica, a só mãe não tava. Só ninguém sua tinha chegado. médica. Porque a minha mãe ia esperar o Rafael chegar pra pegar ela, só eu e minha médica. E assim, eu falo que Deus faz as coisas muito bem planejadas, porque a gente foi pra Alfena sem conhecer ninguém. A gente foi pelo trabalho do meu marido. E, assim, acho que vale super a pena, assim, mencionar isso, né? A gente chegou em Alfenas pelo trabalho dele, conhecendo só as pessoas de convívio do trabalho.
Aí a gente, através de um amigo do trabalho dele, a gente fez um círculo de amizade com outras pessoas lá, e um deles era médico, ginecologista, mastologista. Tanto que quando eu comecei, durante o pré-natal, eu procurei ele. Ele falou assim: Olha, Evelyn, eu não estou mais pegando pacientes, né, de pré-natal, de obstetrícia, mas eu vou te indicar duas médicas. Aí você vai e me fala o que que você acha, né, das duas. Aí eu marquei numa, eu já gostei de cara e já fiquei com ela. A outra eu já tinha ouvido falar que ela era meio espalhafatosa, fala alto. E eu falei, e essa médica que eu escolhi, a doutora Sara, ela foi muito, Cachorro. foi muito boazinha, educada, simpática, e, sabe, super indico ela. Eu não lembro o sobrenome dela, é que eu não sei falar, tá? É que é Stigman, não sei. Eu não sei falar, é difícil. Mas aí a doutora Sara foi uma bênção na minha vida. E aí, no dia do parto, como foi indicação desse outro médico, ela ligou para ele e falou assim: Olha, a doutora Alex Leão, a Evelyn tá indo pra maternidade agora, eu vou fazer o parto dela. Você quer fazer o parto junto? Que legal. E aí ele foi, chegou lá, viu a mensagem, chegou e os dois fizeram o meu parto. Então, ele não acompanhou o meu pré-natal, mas ele fez o parto junto com ela. Então, quer dizer, tá vendo? Mais uma vez a mão de Deus em colocar boas pessoas ali, né, cuidando de mim. E aí ele que avisou o Rafa, porque o Rafa na estrada falou que veio correndo, ansioso. E aí eu acho que ele mandou uma mensagem, eu não sei exatamente, mas eu acho que era assim: parabéns. Tá tudo bem, nasceu, Legal. assim. Aí meu marido disse que depois que recebeu a mensagem do Dr. Alex, ele ficou mais aliviado, sabe? E aí, mais uma vez, a mão de Deus ali. O Dr. Alex eh, também ele trabalha. Eu acho que ele faz parte de alguma área administrativa, liderança, do melhor hospital de Alfenas, que é o IMESA. E aí ele ligou para a pediatra, uma das melhores pediatras do IMESA, e acompanhar o parto. Então, assim, todo parto tem um pediatra, né? Então, ele trouxe essa pediatra lá que acompanhou todo o meu processo, Que legal. todo o meu parto. Então, quer dizer, eu não estava com o meu marido lá, não tinha Mas ninguém da tava. minha família, mas eu estava muito bem assistida por ótimos profissionais. Uhum. Então, Deus cuidou de cada detalhe. Mas um detalhe importante que vale, assim, ser falado é que a minha bolsa só rompeu no dia 16 por assim, o Thiago rompeu, né? O que nasceu primeiro rompeu a bolsa, porque pela mão de Deus também, porque o Heitor, o bebezinho que tava mais por baixo, ele tinha feito cocô. E aí eles falam que o mecônio, se ingerido, a criança pode vir a ter algum problema neurológico, enfim. Então, mais uma vez, se eu tivesse esperado até dia 20, poderia ter acontecido alguma coisa e não. Deus, mais uma vez, ali com a E mãozinha Deus dele, sabe de todas as sabe? coisas, né? E eles Sabe? vieram na hora deles Na hora mesmo. deles, nasceram no dia 16, com 37 semanas exatas, assim, sabe? No dia que eu completei 37 semanas. Então, assim, foi uma gestação tranquila, perfeita. Só o finalzinho que eu falei pra você que eu fiquei um pouco inchada pela E também retenção acho de que por líquido, que eu ser acho que os dois, né? O dois, né? peso. Acho que foi só um inconveniente das últimas semanas, assim, fora isso, não tenho que reclamar de nada, foi, tipo, perfeito mesmo. Eu consegui até fazer uma viagem internacional, fiz meu enxoval fora, com todos os cuidados possíveis, assim, preocupada, não arrisquei, mas consegui, sabe, realizar um outro sonho de conhecer outro país e ainda voltar com as malinhas cheias de coisas, Que porque assim, eu legal. pensava só neles, sabe? Eu não Uhum. conseguia, eu falei que eu não trouxe nada pra mim da viagem. Eu só pensava neles. Aí, enxovalzinho, roupa, carrinho, baby conforto, trouxe tudo de fora. Assim, o meu foco era tão eles, assim, eu acho que eu desejei tanto ser mãe, mas eu queria tanto que Deus caprichou em cada detalhe, assim, sabe? Eu queria conhecer os Estados Unidos que eu não conhecia e Deus preparou condição financeira para ir, sabe? Tudo, tudo. Foi a mão de Deus em Foi, tudo. em cada detalhe. Eu falo assim que se a gente não põe Deus diante da nossa vida, parece que não flui. Uhum. A nossa vida assim não tem graça. Então, vou me segurar para não me emocionar. Eu tô emocionada já. Ó, é difícil porque assim, se não é Deus na nossa vida,
a gente não realiza os nossos sonhos, eu só posso dizer que, assim, foi a melhor época da minha vida. Não é fácil maternidade, a gente vai entrar em alguns detalhes, assim, agora, se você quiser falar um pouco da atualidade. Mas, assim, Deus cuidou de cada minutinho, de cada detalhe, de todo o processo da minha gestação. Sabe, ainda tem muita coisa que eu não contei aqui, que se eu fosse ficar, assim, dando detalhezinho de cada coisinha, que eu ia ficar horas e horas conversando com você, porque eu gosto de falar, eu gosto de expor, eu acho que eh, a gente, a gente se ajuda, sabe? A gente, essa troca de informações, de mãe, de mãe para tentante, de tentante para tentante, sabe? Assim, e eu falo assim, gente, se você tá aí nessa luta como eu estive, né, tem na busca pela maternidade, só acredita, coloca nas mãos de Deus, porque Ele tem o melhor para você, sabe? Não fique assim, claro, a gente não vai deixar de questionar porque eu, que horas, quando, a gente sempre vai perguntar, mas confia que na hora certa vem. E para mim, eu acho que veio numa fase muito boa da minha vida, assim, teve uns momentos difíceis depois, porque eles nasceram bem na pandemia, a gente não esperava a pandemia, né? Então, tipo, eles nasceram em janeiro. Ainda bem que eles nasceram antes, né? É. E aí, quando eu achei que eu ia poder sair de casa com eles, Nossa, né, do período das vacininhas, né, que a gente falou assim, ai, agora eu vou passear, teve que ficar em lockdown, né, teve casa. que ficar em casa. Mas, de certa forma, embora a pandemia tenha sido muito ruim para muitas pessoas, com muitas mortes, muitas perdas de pessoas, assim, que eram amadas, né, pessoas que perderam mãe, pai, parentes, enfim, para mim foi um ano bom. Não foi um ano muito bom para o meu marido de trabalho, porque eu já não trabalhava. Para ele foi um ano difícil na questão financeira. Para a gente se tornou difícil na questão financeira, porque o meu marido também ele tem a própria empresa, então foi um pouco difícil. Mas, de certa forma, pensando na saúde dos meninos, foi bom, porque foi um ano em que eles não tiveram nada, nenhuma gripe, nenhuma tosse, nenhum nada. Quantos bebezinhos, igual, dá um exemplo da minha irmã mesmo, nasceu, o Liam vai fazer 2 anos agora em dezembro. Liam, logo no comecinho que ele nasceu, ele já teve bronquiolite, e já Nossa, teve um monte de coisas, e assim, entrando, saindo, tem um monte de, sabe, assim, vírus, um monte de... vírus, gripe, a irmã que vai pra escola volta pra casa com algum vírus, gripe e tudo mais. E os meninos não tiveram nada, nós em casa não tivemos. Então, até nesse sentido, para nós foi um ano muito positivo, sabe? Foi um ano bom. Agora, assim, entrando na questão, né, como é ser mãe de gêmeos, Como né? foi os primeiros dias? Como que você fez? Ai, Você tinha rede de apoio? olha, Alguém para te ajudar, para te... tinha a minha mãe e o meu marido, que foram as pessoas mais importantes nesse momento, sabe? Que a minha mãe veio junto com meu marido de Campinas para maternidade e ficou comigo lá, até eu ter alta. O Thiago, que foi o bebê que nasceu primeiro, ele teve icterícia, então teve que tomar banho de luz. Eu esqueci de perguntar. Eles nasceram com peso ideal? Precisaram Nasceram de de... UTI. Ah, eu ia comentar isso, acabei não comentando também, né? Eles nasceram, aí a gente foi pro quarto juntos, sabe? Eu achei tão maravilhoso, porque quando a criança nasce, vai um pra UTI ou a mãe pra UTI, não, a gente foi juntinhos. E nós chegamos no quarto juntos. Acho que a gente chegou umas. A gente foi pro quarto, não sei por quê, mas nasceram às 8, a gente chegou umas 9 e pouco no quarto. Aí chegou minha mãe, o Rafael e meu pai. Todo Chegamos mundo. todos juntos no quarto. Eu fiquei impressionada. Eu falei assim, gente, como Que pode? Chegaram legal. todos juntos. Então, quer dizer, eu não fiquei sozinha. Eu fiquei só durante o parto, assistido por bons profissionais, Uhum. enviados de Deus, assim. Depois a gente foi pro quarto com todo mundo junto. Então, foi muito bom. O Thiago, quando a gente estava na maternidade, até para as mães aí que estiverem assistindo, com bebês pequenos, assim, eu falava, gente, antes de nascer, eu falava, gente, mas não tá saindo leite aqui e agora? Aí a natureza, né, a mão de Deus Tão não, perfeita. é tão perfeito, Deus é tão perfeito na criação, né, na formação do ser humano, assim, que nasce e é só nascer, você aperta assim o negócio sai, Sai. sabe? O nenenzinho, um dos bebês, o Heitor, ele tinha uma boquinha, porque eles falam que
pegando a pegada certa do bebê mamar é quando faz aquela boquinha de peixinho, né? Uhum. E o Heitor fazia aquela boquinha, aquela bocona de peixe, mas ele mamava com uma vontade, assim, que eu falava, gente, já o outro era preguiçoso. O Thiago era o que nasceu primeiro, ele era muito preguiçoso, então eu ficava toda preocupada, assim, chamando durante a madrugada inteira, eu chamava as enfermeiras. Ele não tá mamando, eu tô preocupada, porque um mamou direitinho, esse não mamou nada. Aí elas vinham com, eu não sei o que que é aquela aguinha, se é um sorinho, se é uma aguinha com glicose, eu não sei. Se alguém souber, coloca nos comentários aí, né? Eu não sei o que é aquilo, eu acho que eu já perguntei uma vez o que era, já me falaram, mas eu não lembro ainda, eu Eu esqueci de também novo. não sei o que que é. As suas meninas chegaram a tomar ou não Não precisaram? precisou. E aí ele não mamava, eles davam esse sorinho pra suprir, sabe? Aí, beleza, o primeiro dia foi assim, eu tive uma perda de sangue muito grande durante o parto, apesar de ter sido um parto tranquilo, assim, eu só perdi muito sangue e tive que repor depois com bolsa, mas só fui sentir isso uns 3 dias depois, o corpo só sentiu essa Depois. perda depois, que aí a minha boca ficou branca, não tinha sangue, eu tava pálida e passando mal, assim, tonta, sabe? Uhum. Mas aí com a reposição da bolsa de sangue lá, Já eu já voltei. resolvi. Aí o Thiago teve icterícia, teve que tomar banho de luz, a gente ficou. Eu tive alta, mas no tempo que eu fiquei na maternidade mesmo, de praxe, assim, que a gente fica após o parto, ele tomou banho de luz. Aí eu voltei pra casa. Aí passou uns dias, 2, 3 dias, uns 3 dias mais ou menos, eu percebi que ele ainda estava amarelo. Aí eu voltei para a maternidade de novo, o pessoal fez os exames, e aí eles falaram, ó, Evelyn, vamos internar ele de novo para tomar mais um pouquinho de banho de luz. Aí fiquei mais uma semana Nossa. internada, só que a interna, o Rafael veio para Campinas, teve que vir a trabalho, ficou aqui na mãe dele. E aí eu fiquei uma semana internada. Só que aí, como eu tenho 2 bebês, não dá pra deixar um e amamentar de hora e ficar indo lá, né? Eu internei junto. Eu, os dois e minha mãe. Nossa, voltou todo mundo pro Eu tive hospital. que pegar um quarto para nós quatro, entendeu? Uhum. Então, eu fiquei nós quatro, uma semana internado. Porque assim, neném mama toda hora, chama. Então, não dava pra eu ir pra casa. E eu falava São assim, dois, eu né? quero amamentar os dois. Eu não quero já logo de cara assim da fórmula. Se eu tenho bastante leite, por que Uhum. que eu vou, né, da fórmula? Aí a gente ficou internado, foi pra casa, deu tudo certo. Aí, olha só o que aconteceu. A gente tava em Alfenas, eles com a gente, só que a gente ia voltar para Campinas já. Já tinha encerrado o período de trabalho do meu marido lá. A gente fez a mudança para cá em fevereiro. E eu fui para Guaxupé com eles. Porque assim, não tinha como eu vir para cá, para Campinas. Não era pandemia ainda, mas eu falei, não tem como eu vir, eu preciso da ajuda da minha mãe. Aí Uhum. em Guaxupé começou a pandemia, fui ficando na minha mãe, fiquei lá uns 5 meses. Quando deu 6 meses, eu falei, gente, eu preciso ir para minha casa, eu preciso dar um jeito, minhas coisas estavam tudo encaixotadas ainda. Uhum. Aí eu falei, Rafa, vai primeiro, vai desencaixotando o que dá, contrata alguém para ir montando os armários, arrumando a casa, né, pra gente Uhum. voltar. E aí, quando eu vim pra cá, tudo organizado, a minha mãe veio e ficou, acho que mais um mês. Mais ou menos, não sei se deu tudo isso, um mês, 20 dias, até eu me ajeitar na casa. E aí ela, Evelyn, eu preciso voltar pra minha casa agora, né? Aí ela voltou e aí eu fiquei sozinha. Foi um momento bem puxado, porque daí era eu, Rafa e as crianças, né? Os Ele meninos. E trabalhava. ele tinha que trabalhar em home office, né? Ah, ainda bem que pelo Ainda bem que menos tinha em casa. Eu tava uhum. com ele o tempo todo, na hora do, né? Do Do sufoco dava um sufoco ali, eu help. chamava ele. Mas aí depois minha sogra veio, ficou um tempo também, ajudou. Mas assim, foi uma fase bem complicada. Agora você, como mãe de gêmeas, assim, que você gostaria que eu falasse aqui sobre a questão aí dos meninos bebês, a Amamentação. dificuldade que você teve, a amamentação? É, não uma dificuldade, mas você conseguiu amamentar os dois? Como que foi? Consegui. E eu falo E que foi só no peito, os dois? foi. Enquanto eles ficaram. Durante 6 meses foi amamentação exclusiva peito, sabe? Uhum. E assim, eles mamavam 40 minutos cada um. Eu estipulei um seio para cada um, porque eles falam Você até assim, me deu essa dica no eu falei pra começo. você, Aham. né? Porque assim, o primeiro leitinho que sai é só um sorinho e tal, depois que vem o leite
Depois que desce o que leite. desse o leite mais gordo. Então, se eu desse um pouquinho desse peito para ele, para um, e depois desse o resto pro outro, um ia pegar só aquele sorinho, o outro ia pegar o leite mais concentrado, né? Bom, Uhum. pelo menos é o que eu li, que eu assisti, que eu pesquisei de vídeo. Então, falei assim, e outra, é bom cada um ter o seu peito que enche. E assim, uma curiosidade, né? Eu não sei, eu não sabia disso até ser mãe e amamentar. Tem a hora certinha quando que o bebê vai sei lá, todo dia às 3 horas é a hora do bebê mamar. Tipo, dormiu, acordou, né, tá seguindo lá um horarinho, 3 horas, Pô, pouco antes do neném mamar, você sente o leite descendo, assim. Eu falava, gente, olha como é a natureza de Deus. Eu sempre falo, gente, como é a criação, né? Você sente enchendo. Você sente encher. Eu falava assim, mãe, eu tô sentindo, ó, o neném vai acordar. Você quer apostar? Dito e feito, descia o leite no neném acordava. Que Parece que era assim legal. uma sintonia. Aham, Você sentia isso também? aham. Eu falava assim, gente, como pode, né? Como é a perfeição, assim. Aí eu amamentei bem, tive muito leite, graças a Deus, a amamentação. Só que como eles mamavam 40 minutos, assim, para mim era um pouco cansativo, sabe? Uhum. Eu fui com a minha mãe, então eu não tinha aquelas poltronas próprias de amamentar, então você tava no sofá, botava almofada, eu tinha as almofadas de amamentação, mas não era daquelas assim que para gêmeos, Uhum. assim. Então era muito cansativo. Que mais? Uma outra curiosidade, assim, até quando eu gravei um podcast falando sobre amamentação, eles falam assim, é mito ou verdade quando você toma canjica, né? Falou assim, é verdade. Gente, minha mãe fez canjica num dia. Eu comi muita canjica, deu uma vontade lá, comi bastante. No dia seguinte, menina, Desceu muito leite. jorrava leite, assim, eu Que falava, da legal. onde tá vindo tanto leite? Aí eu falei assim, mãe, é a canjica Só que pode a ser a senhora canjica. fez, só pode ser. Então, quem fala que é mito, eu falo que não é. É, eu também fiz, deu, Eu, deu certo eu acho também. que super funciona. Aí eu ouvi dizer depois que, assim, tudo que você consome que é derivado do leite, consome em excesso, ajuda, né, Uhum. na produção. Então, eu amamentei bem, só que aí eu falei pra médica, uma pediatra na época lá em Gospé, que eu passei a atender, falei que eu tava muito cansada, sabe? Eu não conseguia dormir, porque a hora que eu achava que a gente ia descansar um pouquinho, já era a hora do outro mamar e ficava aquele ciclo o E tempo você todo. dava livre demanda pra Livre eles. demanda, eu chorava, mamava e assim, não me arrependo não. Só que assim, foi um pouco cansativo, porque tem bebês que mamam 10 minutos. Mas os meus mamavam 40 cada um. Então era. E assim, nem sempre era ao mesmo tempo, sabe? Às vezes eu conseguia pôr os dois, assim, mas às vezes eram em horários alternados. Eu acompanhava tudo no aplicativo. Eu acho que eu te falei do Passou, aplicativo. uhum. Você baixou também? Baixei. Uhum. E então isso me ajudava muito. Eu baixei um aplicativo, acompanhava as mamadas tudo certinho ali. E aí ela falou assim: Evelyn, então você vai fazer assim, ó. Numa mamada para um você dá a fórmula, no outro você dá o peito. Aí na próxima mamada você inverte. Uhum. E eu fiz isso, funcionou. Aí eles foram acostumando com a fórmula, mas eu me arrependi. Porque aí minha produção começou a diminuir, porque o neném não tá ali sugando, pedindo É, porque leite, quanto né? mais eles sugam, mais Mais você produz. produz, né? Aí eu fui que arrependendo. Aí nisso, eu já tinha aquela bombinha elétrica. Aí eu comecei, falei assim, eu vou estimular com a bombinha, aí, mas não adiantava mais, já era tarde, assim, aí a produção já foi diminuindo, aí eu fui introduzindo a fórmula e foi tudo, passou e não, Uhum. sabe? Tipo, eu me arrependi um pouco, que eu gostaria de ter amamentado mais. Eu fiquei pensando muito em mim, sabe? Em querer descansar e tal. E depois eu falei assim: não, mas eu preciso pensar neles. O leite materno é muito melhor. E outra, se eu precisasse sair, é muito melhor você dar o seu peito do que ficar preocupando com esquentar água, andar com garrafa térmica e Uhum. pozinho na mamadeira, sabe? Essas coisas. Mas enfim, me arrependi de ter cortado, porque eu acho que a quantidade de leite que eu tinha dava pra amamentar eles por Tá. muito tempo, sabe? Bom, mas pelo menos você conseguiu aumentar É, pelo menos os 6 meses, né? Que é 6 o mais meses indicado. certinho, e depois assim fui dando peito até um ano, mas assim, peitinho e fórmula, peito e fórmula, dando uma revisada. Já estamos Já estendendo, tá né? dando o horário.
Que mais você queria saber pra gente? Nossa, é tanta coisa, né? São Ai, eu tantos falei tanto do meu assuntos. tratamento que a gente não falou. Não, mas A não gente tem. pode marcar um segundo aí pra falar Claro, mais só vamos de marcar. da atualidade, assim. Vamos marcar pra gente falar mais sobre como foi depois, né? As fases, porque cada fase tem seu desafio, né? Sim. Assim, recém-nascido, é, eles não se mexem muito, dormem mais, mas tem essa preocupação da amamentação, de dar uma mamar no horário certinho, depois de pôr pra rotar, a Sim. mãe fica cansada, né? Depois tem a introdução alimentar, depois Ai, tem tudo isso. É. depois eles vão crescendo, engatinhando, andando, depois vem a escolinha. Então tem muita coisa ainda pra gente conversar, É, né? a gente pode marcar um segundo, né, parte 2 porque tem Aham, realmente bastante assunto para falar. Só uma questãozinha, assim, para já falar da rotininha. O negócio com bebês, assim, principalmente com um bebê só ou com dois, gente, o importante é você estabelecer uma rotina. Entender as janelas de sono da criança, né? Quando é bebezinho, é só pesquisar na internet, gente. Qualquer lugar, site, tem isso. vocês Uhum. pesquisam lá, tem No Google mesmo, você acha? procura de sites confiáveis Uhum. também, né? Você encontra lá. Tipo assim, de 0 a 3 meses, quantas sonecas por dia? Ai, não tá. Eu não lembro de cabeça, mas sei lá, imagina que sejam umas 10, de 0 a 3 meses, umas 10 Acho sonecas que é no dia. 8 Oito sonecas. sonecas? Imagina. Ah, mas tá fazendo só 5. Tenta encaixar. Ah, não quer dormir. Tenta fazer dormir. Tenta seguir essa tabelinha de sono porque não é fácil colocar rotina, mas é importante para você, para o seu sono, para as madrugadas, né? Então, assim, a dica que eu dou desse comecinho assim é isso, sabe? Estabelecer rotina. E a rotina, assim, ela é tão importante, ela é tão boa, a gente tá fazendo, né, em casa, então agora tem o horário das meninas dormir, o horário que a gente dá o banho. No começo, eu fiquei meio perdida, não sabia muito o que fazer, dava banho uma vez no dia só, deixava pra dar de manhã, pra dar mais à tarde, e começava a rotina do sono muito cedo, depois elas acordavam muito na madrugada, agora que as coisas estão começando Se encaixar. a se encaixar. E a gente estabeleceu uma rotina, então a gente começa 8h30, 9 horas, começa ali a rotininha do sono delas, dá um banho para elas relaxarem, né? Troca, dá a última mamada. E tem dado tão certo, não são as duas, mas uma, a Maite, ela tem dormido a noite toda. Ai, Então que benção. ela dorme ali, a gente até começar a rotina, tudo certinho, dorme às 10, 10 e pouquinho, e vai até às 6 da manhã, direto, sem acordar. Ai, que benção. Os Ah, menininhos demoraram a é, entrar nessa rotina de dormir a noite e a inteira. Manu, ela acorda, mas ela tá acordando uma vez só. Então, assim, tá dando pra gente descansar também. Ai, Então, que ela bom. acorda 3 e pouquinho, 4 horas. Às vezes ela acorda um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois. Mas uma acorda uma vez só também, depois só quando o dia já começou o dia. E Uhum. é bom porque, assim, a gente consegue se programar também, consegue descansar um pouco. Acho que a rotina é muito Ah, importante. com certeza, porque acho que dá Tem que ter. um alívio, né, pra Sim, você. Porque se sim. você tá muito cansada, aí desregula tudo, aí neném dorme qualquer hora, você não dorme nada. Então, Exatamente. assim, é difícil entrar na rotina, Mas depois. estabelecer, mas Uhum, depois que entrou na rotina, ai, o negócio flui. O exatamente. corpinho do bebê, ele se acostuma, se adapta àquilo, e É, as coisas. e é tão real que dá o horário delas, ela já começa a ficar enjoada, já começa a ficar chatinha, sabe? Reclamando e chora por nada. E não, já tá na hora já de. Ontem mesmo, meu esposo acabou demorando para chegar um pouco em casa, chegou um pouco mais tarde, que ele tava aqui gravando. E aí elas já estavam irritadas e eu ligando: Você não vai vir, pelo amor de Deus, vem logo, E vem você tá embora. sozinha com seu marido em casa e as meninas? Ou Eu só moro pertinho da minha mãe. A gente mora no mesmo condomínio, assim, no mesmo bloco até. Então, a minha mãe me ajuda muito. A minha mãe e ele, assim, tem sido essencial. Quando ele vem trabalhar, trabalhando fora, hoje mesmo minha mãe ficou com as meninas para eu poder vir gravar, né? Uhum. Então, ela sempre me dá uma ajuda. Então, agora elas estão crescendo, tá ficando, não que é mais fácil, mas a gente já tá conseguindo se Aham. conhecer melhor, já sei os horários A sua mãe que te delas. acompanha já sabe Sim, também, então fica bem mais fácil, exatamente. né? Mas assim, qualquer coisinha eu já. Mãe, você pode. Eu ligo pra ela, mando uma mensagem, mãe, você pode me ajudar? Aí ela desce rapidinho, aí pega uma, eu pego a outra, a gente já dá uma lá. Olha, eu falo que se não fosse a minha mãe, no tempo que É, ela ficou comigo nesses 6 meses praticamente, se não fosse ela, eu não ia dar conta.
Eu não. Porque assim, ela dormia com um bebê e eu com outro. Ficava no bercinho do meu lado e o outro dormia na cama com ela. Porque ela falava assim: ah, eu vou levar um, porque a hora que ele quiser mamar, eu trago pra você. Se ele só fizer cocô, xixi, alguma coisa, eu Ela troco a trocou. fralda, não preciso te acordar. Então ela abraçou isso pra ela Legal. e me ajudou muito, sabe? Uhum. Mas o meu marido também acordava à noite, quando chorava, quando eu não tava aguentando mais, assim. E durante o dia, minha mãe ajuda muito. Então, assim, as coisas de casa que às vezes não consigo fazer porque demanda muito tempo. Então, assim, ela vai dar uma organizada na casa, Até ajuda na porque comida, isso que eu ia falar, você também precisa comer, né? Como é é, que come, faz alguma coisa com a bebê ajuda se não tem ajuda em casa, nas né? roupinhas delas. Então, assim, o que tá sujo ela já põe pra lavar, já põe pra secar. Então, lava num dia, no outro dia já tá tudo certinho. Então, assim, e aí eu fico por conta só das meninas mesmo. Então, ela tem me ajudado muito também. Eu falo, se não fosse por ela, ia ser muito mais difícil. A gente ia ter que dar um jeito, né? Mas ia ser muito pior. Nossa, E ia aí ser difícil. depois, quando o Douglas chega, a gente. Aí ele me ajuda também. Então, na hora de dormir, eu pego uma, ele pega a outra, faz dormir, dá uma última mamada. Quando acorda de madrugada, como ele precisa trabalhar no outro dia, então quando elas acordam em horários diferentes, quando acordavam em horários diferentes, eu pegava as duas pra você dormir. Aí quando as duas acordam juntas, aí eu preciso de ajuda. Então aí a gente vai se Quando as adaptando, duas né? começam a chorar ao mesmo tempo, você fala Meu assim: ai meu Deus. Deus, e agora o que eu faço? Tô sozinha, não sei por onde Ontem eu começar. O que que eu gravei. faço? Eu dou mama pra um? é, Né? O que que eu faço? Bate um desesperozinho assim, né? Ontem Ai, mesmo que ele demorou pra chegar, eu gravei um videozinho das duas chorando. Falei, vou mostrar pra ele. Depois demorou muito pra chegar, vou mostrar o que aconteceu aqui antes dele chegar. E as duas chorando assim, desesperadamente. Mas é porque já tava dando o horário delas, né? aham, Mas a rotina, assim, é muito essencial mesmo, é muito importante. é Igual isso você aí. falou, é difícil conseguir, mas depois que você consegue, alivia muita coisa, ajuda Uhum. muito a gente. Mas vamos fazer assim, Evelyn, vamos marcar então um Vamos pro próximo próximo. Aí, eu já. bate-papo. Com certeza, pode E marcar que eu aí, venho. e aí é legal também, a gente pode falar, né, para as pessoas que seguem a gente, se eles têm alguma dúvida, alguma curiosidade, que queiram saber, né? Porque as pessoas perguntam muito, né? Eu acredito que com você seja igual, eu saio, às vezes no condomínio, ou às vezes no shopping com as meninas, todo mundo para e pergunta: foi natural? São Isso que eu ia idênticas? falar. Ah, Como você consegue diferenciar? Tipo assim, é sempre as mesmas perguntas, sabe? Mas as pessoas têm essa curiosidade de saber, né? mas tem gêmeos na Como que é? família, a gente pode começar com algumas perguntas, as perguntas que a gente mais ouve, né? Que as mães Clichê. de gêmeos mais escutam. Que são essas que você falou. A gente pode fazer uma abertura É, desse jeito. Inclusive, gente, se a gente marcar esse segundo aí, já coloca nos comentários, né, uhum. Isa? Dúvidas que vocês têm aí sobre mães de gêmeos, de como cuidar. Enfim, já vai colocando, você divulga aí no seu Instagram também, Isa. Uhum, pode falar também no Abre seu uns. Instagram para as pessoas A te gente abre umas acompanharem. caixinhas aí, a gente fala que a gente vai gravar mais um podcast. E Isso. aí, a pessoa já manda as dúvidas e a gente vai esclarecendo, contando aqui das nossas experiências. Porque hoje eu não esperava que eu ia falar tanto em detalhes, assim, do meu tratamento, mas eu acho que, assim, acabou que eu comecei a falar, eu falei assim, é importante falar, porque Uhum, assim como eu passei por tudo isso, tem muita gente que também tá nesse mesmo processo, nesse mesmo uhum, caminho, e é importante a gente se ajudar, com né? certeza. E E vai então, ser bom também, né, as pessoas assistirem. Foi igual você falou, tá passando por esse processo, né? Às vezes tá desanimada, tá desanimada, exatamente. Hoje, pensando em inclusive, desistir. a clínica onde eu fiz o meu tratamento, eles têm até um acompanhamento com psicólogo lá, sabe? Uhum. Tipo, não é, você não vai só para fazer o tratamento. Hoje eles têm até esse atendimento. Então, quer dizer, é um combo completo, porque assim, a gente fica frustrada, a gente, né, tem E tem que trabalhar o quem não emocional passa por também. isso, Uhum, exatamente, quem não passa por isso, não sabe o que a gente sente quando a uhum. gente tá querendo muito ser mãe, né? Então tem todo um combo aí nos tratamentos de hoje que deixa mais completo e ajuda a gente aí no processo. Mas é Mas é isso. isso. Fala o seu Instagram, então, para as pessoas te seguirem, quem te quiser saber mais, conhecer os gêmeos, o Thiago e o O Heitor. Thiago e Heitor, que estão com 4 anos, já vão fazer 5 agora em janeiro. O meu Instagram é @evelyn_eos_gêmeos, né? Para não ficar tudo junto assim e confuso, eu coloquei uns underlines aí.
E tem também o do meu podcast, Pode né? falar. Que é @evcast.podcast. Eu falo um pouquinho de maternidade. Eu tenho um canal no YouTube, então lá na bio tem o link para você entrar e conhecer o meu canal do YouTube. E tem a história que eu falei, gente, entra lá, conheçam, assistam o vídeo, tá lá como Heitor e Thiago, 3 anos, nossa história. Então eu mostro o videozinho deles contando a historinha, mas também contam uma parte do nosso tratamento de fertilização, uma história bonita, emocionante. O vídeo tá um pouco longo, vocês podem adiantar até conhecer a história. É que mãe, quando faz vídeo, quer colocar todas as fotos dos filhos, né? Fica Aí ficou longo, um mas vídeo ficou de bonito. 10 Fica minutos. lá. Eu acho que deu 3 minutos. 13 ou 14 minutos, se eu não me engano. Ficou longo, mas assim, é interessante conhecer a história, como foi o processo. Eu tenho vários vidinhos legais lá, e emocionantes. E aí, fica aí pra vocês assistirem. Então É é isso. isso. Obrigada pelo convite, viu? Imagina, Adorei foi um vir prazer aqui. ter você aqui. Vamos marcar o próximo, então. Com certeza, estarei aqui. Combinado. Obrigada. Então, pessoal, é isso. Estamos aqui com a Evelyn, né, que foi a nossa convidada de hoje, que contou um pouquinho para vocês da história dela, de como foi para engravidar e tudo mais. E espero que vocês tenham gostado, né? Eu gostei de compartilhar minha história. Muito obrigada por você ter vindo. Foi um Imagina, prazer ter você aqui hoje. eu que agradeço. E vamos marcar o próximo, porque a gente precisa saber, né, como que agora, como que faz para cuidar dos gêmeos, como que foi, as fases, né? Exatamente. Eu falei tanto do tratamento, né? Espero que isso ajude muitas tentantes aí, que inspire vocês a não desistirem do tratamento, do processo. E agora a gente vai marcar de novo, né? Quero vir sim a gente contar como que tá hoje, como que é a rotina com as crianças, quais são as dificuldades, né? Hoje que eles já estão com 4 anos. Os desafios de quando chega os 2 também, gente, o tal do Terrible 2. Já vou adiantar aí pra vocês algumas coisas. Tem muito assunto, gente, pra falar de maternidade. Aqui a gente vai ficar horas e dias, vários podcasts. É bom que dá para gravar vários, né? Vários, vai ter sempre assunto. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau!